Estamos a 6 de abril de 1994. Dois homens saltam para a água, mas apenas um deles regressa. Estão a ir para as maiores profundidades alcançáveis pelos humanos, mais de 150 metros abaixo da superfície. Um lugar onde tudo pode correr mal num instante. Não importa o quanto tenha praticado, o quanto tenha planeado, ou mesmo se for um atleta de nível internacional, pode ainda ser vítima de uma das mortes mais brutais e silenciosas da história. Vamos explorar o planeta e o sumidouro de Zacaton, localizado em Tamaulipas, no México. Com uma profundidade superior a 300 metros, é um dos sumidouros mais profundos do mundo. Esta profundidade fez dele uma espécie de Everest aquático para muitos mergulhadores ambiciosos ao longo dos anos, incluindo os famosos mergulhadores Jim Bowden e Shaq Exley. Exley foi a primeira pessoa no mundo a registrar mais de 100 mergulhos em grutas. Aos 19 anos, ele e o seu irmão mais novo competiram para ver quão fundo conseguiriam mergulhar em Wakulla Springs. Pressionaram a agulha de um medidor de pressão ao máximo, mas o irmão de Shaq desmaiou depois de mergulhar 15 metros e começou a flutuar para baixo. Foi rapidamente retirado da água e levado para o hospital, mas infelizmente não sobreviveu. Um destino que, infelizmente, é muito comum nos mergulhos de extrema profundidade. No entanto, a morte do seu irmão não impediu Exley. Pelo contrário, isso levou-o a ir mais fundo em busca de novos objetivos. Para colocar isto em perspectiva, é aconselhável que o mergulhador médio não vá a profundidades superiores a 40 metros. No entanto, para alguém tão altamente treinado e habilidoso como Exley, os objetivos eram muito mais ambiciosos, ou melhor, mais profundos. Exley planeou chegar ao fundo do sumidouro de Zacaton, a mais de 340 metros. Poucos anos antes do seu mergulho em Zacaton, Exley já tinha batido recordes de profundidade ao mergulhar a 240 metros na gruta Nacimiento del Rio Mante, também no México. Foi aí que conheceu Jim Bowden, e os dois rapidamente se tornaram amigos, por causa da paixão partilhada pela exploração. Ambos já tinham estado em Zacaton antes. Não havia correntes fortes e o acesso à zona era fácil. Em abril de 1993, Exley atingiu os 220 metros, enquanto Bowden atingiu os 152 metros. Embora ambos se apercebessem do potencial de Zacaton, era como se tivessem descoberto o maior tesouro da exploração de grutas subaquáticas. Na sua opinião, este era o local perfeito para estabelecer um novo recorde mundial. Mergulhar a 300 metros é como descer mais de 3 campos de futebol colocados lado a lado. Seria um feito incrível, e ambos prometeram realizá-lo num ano. Mas para um deles, este seria o seu último ano de vida. Abril de 1994 chegou rapidamente, e os dois mergulhadores prepararam-se meticulosamente para o mergulho, incluindo o planeamento das suas misturas de gases. Ao mergulhar, a mistura de gases nos tanques é crucial para a sobrevivência. Para mergulho recreativo até 40 metros, o padrão é utilizar ar com 79% de azoto e 21% de oxigênio. No entanto, para mergulhos para além dos 40 metros, os mergulhadores utilizam Trimix, uma mistura de oxigênio, azoto e hélio. Para mergulhos com uma profundidade superior a 60 metros, é necessário aumentar a quantidade de hélio para reduzir o risco de toxicidade do oxigênio, utilizando o que é conhecido como mistura hipóxica. Para profundidades superiores a 90 metros, a mistura típica contém 10% de oxigênio, 70% de hélio e 20% de azoto. Mesmo com a mistura perfeita, os mergulhadores tinham de respirar com cuidado para controlar a quantidade de gás nos seus tanques e evitar ficar sem ar, uma vez que a pressão aumenta com a profundidade. A mais pequena alteração na respiração poderia perturbar os seus cálculos, com consequências fatais, mas ambos tinham treinado rigorosamente para esta tarefa. Agora era a altura de pôr essa preparação à prova. Exley, Bowden e a sua equipa de apoio, composta por Mary Ellen Eckhoff, Karen Kohanovich, Christoph Rostov e Marco Gary, reuniram-se perto do sumidouro. Foram acompanhados por membros da imprensa, incluindo um escritor e fotógrafo da Sports Illustrated, um fotógrafo da Destination Discovery e uma equipa de televisão do Channel 7.
uma estação de notícias em Tampico. Até o proprietário e a sua família foram testemunhar o feito. Todos observaram enquanto Bowden e Exley vestiam o equipamento e começavam a nadar. Primeiro, passaram pela Dead Turtle Passage, um túnel de 180 metros que conduz ao local de mergulho. Os dois homens alcançaram as respectivas linhas de descida. Não havia volta a dar. Embora mergulhassem juntos, faziam-no de forma independente. Comentaram o bom tempo, desejaram sorte uns aos outros e, finalmente, chegou à altura de tentar o recorde mundial de mergulho. Bowden e Exley começaram a descer, olharam-se e assentiram antes de caírem em queda livre até o fundo do buraco. Exley fez o melhor que pôde para se preparar para este mergulho, descendo cada vez mais fundo em mergulhos anteriores. Entretanto, durante uma exploração em Bushman's Hole, na África do Sul, atingindo uma profundidade de 263 metros, experimentou sintomas preocupantes, tremores, alucinações visuais, como auras brilhantes e outras percepções distorcidas. Estes eram sinais típicos da síndrome nervosa de hipertensão arterial, SNHP. O HPNS pode ocorrer a profundidades de mais de 150 metros e, à medida que os mergulhadores descem para além dos 180 metros, o risco aumenta drasticamente. Esta síndrome é causada pela velocidade de compressão e pela pressão durante a descida e, embora a sua natureza exata ainda seja debatida, pensa-se que está relacionada com a compressão das membranas celulares do sistema nervoso central. Nas profundidades a que mergulhavam, o HPNS podia ser fatal se não se tivessem cuidado. Bowden já tinha sofrido HPNS em mergulhos anteriores e ambos planearam abrandar estrategicamente a descida para evitar serem novamente vítimas. A estratégia de Bowden era descer a uma velocidade de 30 metros por minuto, até aos 90 metros, utilizando o seu tanque de ar. Em seguida, mudaria para uma mistura de hélio, azoto e oxigênio durante os 180 metros seguintes, antes de finalmente mudar para a sua mistura de fundo a 230 a 240 metros. Foi aqui que teve HPNS, num mergulho anterior. Tal como planeado, Bowden abrandou ao atingir a marca dos 240 metros, notando um ligeiro tremor no seu corpo. Ao longe, ainda conseguia ver a luz de Exley, que tinha seguido em frente, mas esperava encontrá-lo lá embaixo. Pelo menos, era o que ele pensava. No entanto, quando chegou aos 275 metros, Bowden já não conseguia pensar em Exley. Verificou o medidor de gás e percebeu que algo estava terrivelmente errado. Para sua surpresa, tinha utilizado quase todo o seu ar, restando apenas 283 litros, quando planeava ter pelo menos 2.830 litros àquela profundidade. Se não reagisse rapidamente, não teria ar suficiente para sobreviver ao longo processo de descompressão durante a subida. De repente, viu-se numa situação de vida ou morte. Ao subir após um mergulho, os mergulhadores devem reduzir cuidadosamente a pressão a que estão sujeitos para permitir que os seus corpos se aclimatem gradualmente às mudanças de pressão e para que os gases inertes dissolvidos no seu sangue sejam libertados em segurança. Sem uma descompressão adequada, podem formar-se bolhas de nitrogênio na corrente sanguínea, bloqueando o fluxo sanguíneo vital para várias partes do corpo. Dependendo da profundidade e do tempo do mergulho, a descompressão pode demorar até 24 horas, um tempo que Bowden claramente não tinha. Pensando rapidamente, inflou o seu dispositivo de controle de flutuabilidade, BCD, que se enche de ar para controlar a flutuabilidade, e parou a sua descida a 282 metros. De seguida, mudou para o tanque de mistura inferior que transportava debaixo do braço direito e iniciou a subida, mudando para a mistura de viagem à medida que subia até aos 137 metros. Nesse momento, presumiu que Exley continuaria a descer até o fundo do sumidouro e que se voltariam a encontrar na superfície mais tarde. Mas Bowden não foi o único a enfrentar um mergulho inesperadamente difícil. Aproximadamente 9 minutos após o mergulho, quando Exley estava a cerca de 268 metros abaixo da superfície, a sua visão começou a ficar turva
e o seu corpo começou a tremer com espasmos musculares. Naquele momento, as minhas opções eram limitadas. A opção mais óbvia seria tentar uma subida, tal como Bowden fez quando percebeu que os seus tanques estavam a acabar. Entretanto, a narcose por azoto, um efeito induzido pelo mergulho profundo, começou a manifestar-se. Este fenômeno, provocado pela absorção de azoto no sangue a grandes profundidades, gera sintomas semelhantes aos da intoxicação por drogas, e estes, combinados com tremores e tonturas, dificultam a Exley a pensar com clareza ou a navegar debaixo de água. Para se estabilizar, Exley enrolou a corda de rapel à volta dos braços, tentando manter a posição e organizar os pensamentos. No entanto, o estresse da HPNS, síndrome nervosa da hipertensão arterial, e os sintomas associados fizeram com que começasse a respirar mais depressa do que o esperado, obrigando-o a trocar os depósitos de gás antes do planeado. Só piorou as coisas. A combinação de esforço físico, hiperóxia, narcose por azoto e HPNS somou-se ao efeito vertiginoso da acumulação de dióxido de carbono. As suas articulações começaram a bloquear, resistindo aos movimentos, enquanto achava cada vez mais difícil pensar com clareza. O seu sistema nervoso, coração, pulmões e olhos estavam a lutar para funcionar no limite das suas capacidades. Exley pode ter tentado encher manualmente o seu colete com gás comprimido, mas não conseguiu. Ficou preso a 268 metros de profundidade, sem saída, a lidar com sintomas como alucinações, rigidez articular, paranoia e vertigens. O tempo todo, o ar nos seus tanques estava a acabar. Enquanto isso, Bowden travava a sua própria batalha. Ao atingir os 137 metros, descobriu que o seu pior pesadelo se tinha tornado realidade. Os 2 tanques que utilizava para respirar estavam vazios. O regulador dos seus tanques estava a falhar, e a sua única opção era abrir e fechar a válvula completamente, esperando subir durante os restantes 8 minutos para alcançar a próxima garrafa de ar, que estava pendurada na sua corda de descida. Cada minuto da escalada parecia uma eternidade, sem saber se cada respiração seria a última. No entanto, ao estender a mão, sentiu subitamente o alívio de alcançar a garrafa de ar seguinte, com um regulador a funcionar corretamente. Conseguiu respirar com mais facilidade, embora ainda não estivesse livre de perigo. Começava agora o longo período de descompressão, enquanto se tentava prevenir a toxicidade do oxigênio e a doença de descompressão. Quando chegou aos 40 metros, Bowden estava a sentir-se um pouco mais confiante, sabendo que estava quase seguro. Mas foi nesse momento que reparou em algo que o fez estremecer. A linha descendente de Exley ainda estava intacta, e as suas garrafas não tinham sido utilizadas. Assegurou-se de que talvez Exley tivesse ido mais fundo do que ele, batido o recorde e ainda estivesse algures lá embaixo, a regressar à superfície. Entretanto, embora Bowden não tivesse a certeza do que tinha acontecido a Exley, a equipa de apoio à superfície já tinha percebido que algo estava errado. Karen Kohanovich e Ann Christov repararam num conjunto de bolhas, indicando que um dos mergulhadores tinha começado a subir. Mas havia um problema. Havia apenas um conjunto de bolhas. O médico da equipa, também mergulhador recordista, que estabeleceu o recorde feminino de 169 metros, escreveu num quadro branco subaquático: "Onde está Shek?" Mary Lenkov não perdeu tempo. Pegou numa garrafa extra de mistura de gás e disse aos outros: "Vou a 76 metros procurar bolhas." Mergulhou a 85 metros, onde perto da linha, Exley viu 2 pequenos quadrados brancos a flutuar na água. A princípio, não tinha a certeza do que eram, mas depois, a compreensão atingiu-a como uma tonelada de tijolos. Eram páginas laminadas do perfil de mergulho de Exley, que ela tinha usado como ferramenta de planeamento para a sua descida e subida. Não o conseguia ver para confirmar ao certo, mas naquele momento sabia que Exley estava perdido lá embaixo, algures na escuridão. Ulla encontrou Mary Ellen a cerca de 30 metros de distância. A outra mulher estava a subir e claramente angustiada. Os seus olhos estavam cheios de lágrimas que se misturavam com a água do ralo.
e a sua máscara estava frouxa. Expressou o seu desejo de regressar à superfície imediatamente para contar a todos o que tinha acontecido, mas não era seguro. O seu medidor marcava 85 metros. Sem outra hipótese, Ula pegou na outra mulher ao colo e manteve-as no silêncio da água durante 30 minutos. Nenhum deles se conseguia lembrar de uma altura em que se sentissem tão sozinhos, à deriva nas profundezas, sem nada além da dor e um do outro. Algures entre 18 e 30 metros de distância, Paula usou a linguagem gestual para contar a Bowen o que tinha acontecido. Não conseguia encontrar Shaq em lado nenhum. Quando regressassem à superfície, teriam de começar a procurá-lo. Incapaz de acelerar a sua descompressão mais do que já tinha feito, devido ao mau funcionamento dos tanques de gás, Bowen continuou a movimentar-se de forma atordoada, como um robô, durante o resto da subida. Depois de quase 10 horas na água, Bowen emergiu sob o céu noturno e sofreu o seu segundo caso de doença de descompressão na sua carreira. Christoph tratou-o com uma combinação de esteroides intravenosos, anticoagulantes e analgésicos, e na manhã seguinte tinha recuperado do esforço físico, mas não da dor de perder Exley. A dada altura durante o mergulho, Exley atingiu uma profundidade de 279 metros, quebrando o recorde mundial de mergulho autônomo em circuito aberto, mas a um custo devastador. Com o passar dos dias, a equipa temeu nunca saber o que aconteceu e que qualquer resposta estivesse enterrada com o corpo de Exley no fundo do buraco. Entretanto, 3 dias depois, quando a equipa começou a remover a linha de Exley, os tanques de descompressão não utilizados e o resto do seu equipamento, o seu corpo caiu ao lado deles, preso na linha guia. Mas a história não acabou. Havia ainda perguntas a que só um exame do corpo de Exley poderia responder. Histórias que só ele poderia contar. Mesmo morto, o seu computador de mergulho montado no pulso marcava 268 metros. O corpo de Exley estava enrolado numa corda, enrolada nos braços e com as válvulas do tanque montadas nas laterais de uma forma que parecia deliberada, possivelmente usada para estabilizar a sua posição na água. Mas Bowen e os outros colocaram uma possibilidade adicional. Talvez, nos seus últimos momentos de lucidez, Exley quisesse poupar os seus companheiros mergulhadores do risco de uma tentativa perigosa de recuperar o seu corpo. Talvez, naquele momento, tenha pensado no seu irmão, cujo corpo não conseguiu resgatar da água há tantos anos. Intencionalmente ou não, Exley garantiu que os seus colegas e amigos o pudessem resgatar e colocá-lo em repouso. Só Shaq Exley sabe com certeza o que lhe aconteceu nas profundezas escuras do sumidouro de Zacaton. A condição do seu corpo oferecia poucas pistas sobre o que tinha acontecido. Embora estivesse a usar a máscara e o equipamento, não tinha um regulador na boca. O seu colete continha gás e o seu insuflador estava a funcionar. As misturas de gases nos seus tanques foram medidas com precisão para a profundidade do mergulho. Nada de anormal foi encontrado na autópsia, sugerindo que, perante a miríade de fatores estressantes e sintomas que o atormentavam àquela profundidade, Exley simplesmente não conseguiu encaixar outro regulador na boca. Provavelmente sofreu uma convulsão ou perdeu a consciência e simplesmente deslizou quase 275 metros abaixo da superfície. Os companheiros que Exley deixou para trás naquele dia nunca poderiam saber com certeza o que lhe tinha acontecido. Só podiam dar o melhor de si. Sabiam uma coisa com certeza: ele não teria entrado em pânico. Exley tinha a cabeça mais fria que conheciam e nervos de aço que lhe permitiram salvar muitos outros mergulhadores ao longo dos anos. Os residentes de El Nascimento e Huron deixaram uma cruz com flores à beira do Chacaton nos dias seguintes à perda de Exley, um simples memorial para um homem que tratou a zona com profunda reverência e respeito. Embora perdido, Exley morreu a fazer o que mais gostava: explorar. Nas palavras de Jim Bowen, acho que nunca estivemos mais vivos do que naqueles momentos de provação. Ela acrescentou: vou sentir muito a falta dele,
mas sempre mergulhamos sozinhos de qualquer maneira. Talvez ele esteja comigo agora mais do que nunca. Por isso, só podemos esperar que naqueles momentos finais, antes do seu último suspiro, Shaq Exley tenha realmente vivido. Obrigado por assistir. Até breve com outro vídeo novo.